quinta-feira à noite. Rodrigo estava no banheiro do apartamento, escovando os dentes, quando viu a notificação. Um colega de trabalho 4 anos mais novo, mesma empresa, cargo abaixo do dele, tinha postado uma foto no Instagram. Uma varanda. Madeira de demolição, sofá retrô, vista de São Paulo ao fundo. A legenda dizia só: Novo lar. Rodrigo ficou parado por 40 segundos olhando para aquela foto. Não de admiração, de um desconforto que ele não conseguiu nomear naquela hora. Ele fechou o aplicativo, terminou de escovar os dentes, apagou a luz do banheiro, mas a foto ficou. Essa sensação que Rodrigo sentiu naquela quinta-feira tem um nome técnico. Os economistas chamam de utilidade relativa à ideia de que o valor que você atribui a um bem não depende do bem em si, mas de como ele se compara ao que as pessoas ao seu redor têm. Mas o nome técnico não importa. O que importa é o que ele fez nos 3 meses seguintes. Rodrigo começou a pesquisar imóveis. Não porque o apartamento dele estava ruim, não porque tinha vazamento, ou era longe do trabalho, ou era pequeno demais para a família. Ele começou a pesquisar porque um colega mais novo tinha uma varanda com madeira de demolição, e isso, por alguma razão que ele não sabia explicar direito, incomodava. Ele passou 8 semanas olhando plantas, conversando com corretores, visitando lançamentos. A financiadora aprovaria sem problema, ele tinha renda comprovada, histórico limpo, entrada disponível. A conta fechava. E aqui está a coisa que ninguém vai te contar sobre Rodrigo. Ele não é irresponsável. Ele não é um gastador. Não compra por impulso. Pesquisa, compara, justifica para si mesmo e para a esposa com slides mentais bem organizados. É exatamente o tipo de pessoa que acha que controla suas finanças, porque na maior parte do tempo, controla mesmo. É exatamente por isso que o problema dele é invisível. Porque os erros financeiros que destroem patrimônio raramente são os compras no cartão às 3 da manhã. São as decisões racionais, bem pesquisadas, cuidadosamente justificadas, tomadas por razões que a pessoa nunca admite para si mesma com clareza. Você provavelmente conhece alguém assim, ou é alguém assim. E se você chegou até aqui, provavelmente tem entre 35 e 50 anos, uma renda que outras pessoas considerariam boa e uma sensação persistente de que o dinheiro nunca é suficiente. Não porque você gasta mal, mas porque o alvo nunca para de se mover. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando você comprou o seu último carro, ou o último item caro que comprou, qual foi o momento em que você decidiu que ia comprar aquilo? Foi quando você precisou de fato? Ou foi quando alguém no seu círculo apareceu com um que era melhor do que o seu? Pense nisso com honestidade, porque a resposta vai determinar se você vai sair daqui diferente ou vai ouvir esse audiobook todo e concordar com tudo e não mudar absolutamente nada. Aqui está o mecanismo que está operando em você há décadas, sem que ninguém tenha explicitado com clareza. Você não compra coisas. Você compra posição. Posição relativa dentro de um grupo de referência que pode ser seu bairro, sua empresa, sua turma de faculdade, seus seguidores, ou simplesmente a imagem mental que você tem de onde você deveria estar nessa fase da vida. E posição relativa é, por definição, um jogo que você não pode vencer. Não porque você seja fraco ou disciplinado de menos, mas porque a própria estrutura do jogo garante que o alvo se mova junto com você. Quando você sobe de renda, seus vizinhos mudam, seu círculo muda. As pessoas com quem você se compara mudam. E o padrão que você precisa alcançar para se sentir no lugar certo sobe junto com tudo. Os economistas têm um nome para isso também. Hedonic Treadmill, a esteira hedônica. Você corre, a esteira acelera. Você corre mais rápido. A esteira acelera de novo. Ninguém cai, mas ninguém chega a lugar nenhum. Agora aqui vem o dado que eu quero que você carregue pelo resto desse audiobook. Estudos sobre bem-estar subjetivo feitos com dezenas de milhares de pessoas ao longo de décadas mostram que acima de um certo patamar de renda, que no Brasil atual fica em torno de R$ 8.000, R$ 10.000 mensais per capita, a correlação entre dinheiro e felicidade subjetiva praticamente desaparece. Não cai, não sobe, desaparece. Acima desse patamar, o que determina se uma pessoa se sente bem com sua vida financeira não é quanto ela ganha, é quanto ela ganha em relação às pessoas que ela usa como referência. Você pode dobrar sua renda. Se as pessoas ao seu redor também dobrarem, você vai se sentir exatamente igual. Rodrigo ganha R$ 18.000 por mês. Ele mora num bairro onde a média dos vizinhos ganha entre R$ 20.000 e R$ 35.000. Matematicamente, ele está bem. Subjetivamente, ele está sempre ligeiramente atrás. E esse ligeiramente atrás custa muito mais do que ele imagina.
Porque não é só o apartamento novo que ele quase comprou. É um padrão de decisão que se repete em silêncio ao longo de anos. O carro trocado antes do prazo porque um sócio apareceu com um melhor. A escola dos filhos mudada porque um casal amigo migrou para uma mais cara. A reforma da cozinha que não estava nos planos, mas estava na hora. As viagens que não eram para descanso, eram para ter o que postar. Cada uma dessas decisões, individualmente, tem uma justificativa racional. Em conjunto, elas constroem uma armadilha. E a armadilha tem uma característica específica que a torna perfeita. Ela parece crescimento. Para todo mundo de fora e para você mesmo, na maioria dos momentos parece que sua vida está melhorando. Apartamento maior, carro melhor, escola mais cara, viagem mais longe, é isso que crescimento parece. O problema é que dentro dos números, o patrimônio líquido não cresce na mesma proporção. Às vezes não cresce, às vezes encolhe, devagar, disfarçado pelo aumento da renda que paga as parcelas. E você chega aos 48 anos com salário bom, aparência de sucesso e uma equação patrimonial que vai te obrigar a trabalhar até os 68. Isso não é fracasso financeiro. Isso é o resultado exato e previsível de jogar o jogo errado com muita competência. Rodrigo é inteligente. Rodrigo pesquisa. Rodrigo justifica. Rodrigo não joga no braço. E é exatamente por isso que ele está perdendo. Esse é o tema central do que você vai ouvir agora. Não é sobre cortar café. Não é sobre planilha. Não é sobre investir em renda fixa versus variável. Esse audiobook é sobre o mecanismo mais profundo que governa a maioria das suas decisões financeiras e que opera completamente fora da sua consciência racional, enquanto você acha que está decidindo com a cabeça. Quando você entender esse mecanismo de verdade, não como conceito, mas como algo que você consegue identificar em tempo real nas suas próprias decisões, uma coisa vai mudar. O alvo vai parar de se mover. Ou melhor, você vai parar de correr atrás dele. E aí só aí o dinheiro começa a trabalhar para você, em vez de trabalhar para sustentar uma imagem que você não escolheu conscientemente e que não te faz tão feliz quanto você esperava. Vamos começar pelo começo. Não pelo começo do problema, pelo começo do sistema que criou o problema. Porque Rodrigo não chegou nessa armadilha por acidente. Ninguém chega. O sistema funciona com precisão de engenharia e foi construído ao longo de décadas por pessoas que entenderam, antes de você, exatamente como a sua mente funciona. Fase 2. A confissão do sistema e os primeiros princípios. Você foi programado, não metaforicamente, não de forma levemente exagerada para criar impacto. Literalmente programado com intenção, com método, com bilhões de reais investidos para garantir que o resultado saísse como planejado. E o resultado planejado era esse: que você associasse consumo com identidade, que você não comprasse produtos, que você comprasse versões de si mesmo. Pensa em como você descreve o carro que você tem, ou a escola dos seus filhos, ou o bairro onde você mora. Você provavelmente não diz, é funcional, ou atende ao que eu preciso. Você diz coisas como, combina com a gente, ou é o nosso estilo, ou a gente sempre valorizou qualidade. Qualidade é uma palavra que aparece muito nessas conversas. Qualidade é a palavra que a mente usa quando quer dizer status sem parecer superficial. Esse processo de fusão entre identidade e consumo não aconteceu por acidente. Ele foi construído metodicamente ao longo do século XX por indústrias inteiras, cuja sobrevivência dependia de que você acreditasse nessa fusão, com convicção. No início do século passado, uma geladeira era uma geladeira. Ela ou funcionava ou não funcionava. As pessoas compravam um modelo mais barato que funcionasse, porque a função era o ponto. Essa lógica era um problema enorme para quem fabricava geladeiras. Porque se a função é o ponto, e todas as geladeiras funcionam, a única briga é por preço. E briga por preço destrói margem. A solução não foi melhorar o produto, foi mudar a pergunta. Em vez de, essa geladeira funciona, a nova pergunta tinha que ser, essa geladeira diz algo sobre quem eu sou? Quando você muda a pergunta, você muda o critério de decisão. E quando você muda o critério de decisão, você pode cobrar mais porque não está mais vendendo função. Está vendendo identidade. E identidade não tem preço de mercado. Não tem comparativo, não tem substituto genérico. Você não compra um produto de luxo porque ele é 10 vezes melhor. Às vezes ele nem é 2 vezes melhor em função. Você compra porque ele posiciona você de um jeito que o produto genérico não posiciona. E essa lógica, que começou nas geladeiras, nos automóveis, nos cigarros do século passado, hoje opera em cada aspecto do consumo moderno com uma sofisticação que nenhuma geração anterior enfrentou. Rodrigo tem 41 anos. Cresceu nos anos 90,
quando a televisão ainda era o grande transmissor de padrões de consumo. Mas os filhos de Rodrigo vão crescer em um ambiente incomparavelmente mais denso, porque agora o sistema de comparação não é mais o vizinho ou a família. É uma rede global de milhões de pessoas curadas algoritmicamente para mostrar a você exatamente o padrão que vai te fazer sentir que você está ligeiramente atrás. A comparação sempre existiu, mas ela tinha um limite geográfico. Você se comparava com quem vivia perto, com quem trabalhava junto, com quem frequentava os mesmos lugares. Hoje não tem limite. E não é por acaso que as plataformas foram desenhadas assim. Conteúdo que gera desejo e comparação retém atenção por mais tempo. Atenção é o produto. Desejo é o combustível. E você, seu tempo, sua insatisfação, sua sensação de estar ligeiramente atrás é a matéria-prima. Vou te mostrar como isso funciona nos fundamentos. Existe uma distinção fundamental entre dois tipos de consumo que a maioria das pessoas nunca faz conscientemente. O primeiro tipo resolve um problema real. Você está com fome, você compra comida. Seu carro quebrou sem conserto, você compra outro carro. Seu filho passou para uma escola melhor em outro bairro. Você se muda. O problema é específico. A solução é específica. O consumo tem fim. O segundo tipo sinaliza posição. Você está bem alimentado, mas compra no restaurante certo para ser visto no lugar certo. Seu carro funciona perfeitamente, mas você troca porque a versão nova diz algo diferente sobre você. Sua casa é adequada, mas você compra a maior porque o tamanho comunica algo ao seu círculo. O segundo tipo não tem fim, porque posição é relativa, e relativo não tem fundo. Aqui está a demonstração numérica que eu quero que você faça de cabeça agora. Pega dois profissionais. Os dois ganham R$ 15.000 por mês. Começa aos 35 anos. O primeiro vive num padrão de R$ 10.000 mensais. Investe R$ 5.000 todo mês. Em 20 anos, com rendimento médio conservador, ele tem um patrimônio em torno de 3, 5 a 4 milhões de reais. O segundo vive num padrão de R$ 14.500 mensais. Investe R$ 500 todo mês. Em 20 anos, com o mesmo rendimento, ele tem menos de R$ 350.000. Mesma renda, mesmo período, mesma taxa de retorno, diferença de patrimônio, mais de 3 milhões de reais. Mas aqui vem a parte importante. Esses dois profissionais, olhados de fora, parecem igualmente bem-sucedidos. Um tem o carro um pouco mais novo, o outro tem a cozinha reformada. Um viaja para a Europa, o outro para destinos nacionais. As diferenças são visíveis, mas não gritantes. Aos 55 anos, a diferença vira abismo. Um pode parar de trabalhar se quiser. O outro não pode se dar ao luxo de trocar de emprego porque não tem reserva que sustente um período de transição. E aqui está a crueldade do sistema. Do lado de fora, ninguém vê essa diferença. O que todo mundo vê são os bens, não o balanço patrimonial. E como as decisões de consumo são feitas em função do que os outros veem, o segundo profissional continua otimizando para uma plateia que nunca vai ter acesso ao dado que realmente importa. Rodrigo é o segundo profissional, mas Rodrigo não sabe disso. Rodrigo acha que sabe controlar gastos. Ele tem um app de finanças no celular. Olha os extratos de vez em quando. Sabe mais ou menos para onde o dinheiro vai. Ele não é irresponsável, ele é, nas palavras que as pessoas usam para se descrever nesses casos, consciente. O problema é que consciência sem o enquadramento certo não resolve nada. Rodrigo sabe que gastou R$ 1.200 no jantar de aniversário. Ele sabe que a parcela do apartamento seria de R$ 4.800. Ele sabe que a escola dos filhos custa R$ 3.400 por mês. O que ele não sabe, o que nunca ninguém calculou para ele, é quanto cada uma dessas decisões custou em anos de liberdade. Não em reais, em anos. Porque dinheiro é abstrato. Anos de vida não são. Quando você entende que aquele jantar de R$ 1.200, repetido uma vez por mês ao longo de 15 anos, representa, com os juros do que não foi investido, algo em torno de R$ 400.000, que é 1 ano e meio de liberdade financeira que você não vai ter o cálculo, fica diferente. A questão não é que o jantar era caro demais. A questão é, você sabia o preço real quando tomou a decisão? O sistema garantiu que você não soubesse. Porque se você soubesse o preço real de cada decisão de consumo medido, não em reais, mas em anos de autonomia, o comportamento mudaria. E comportamento que muda é comportamento que para de comprar. E comportamento que para de comprar é um problema enorme para quem construiu um sistema inteiro dependente da sua incapacidade de fazer esse cálculo. Essa é a confissão do sistema. Não existe conspiração.
Não existe vilão de cartola. Existe um conjunto de incentivos que convergiu ao longo de décadas para criar um ambiente onde a decisão mais racional do ponto de vista individual, gastar agora, sinalizar posição, manter o padrão do grupo é exatamente a decisão mais destrutiva do ponto de vista patrimonial de longo prazo. E o sistema é auto-perpetuante, porque quando você consome para sinalizar posição, você força as pessoas ao seu redor a consumirem mais para manter a posição relativa delas, que te força a consumir mais para não perder a sua, que as força a consumir mais, em espiral. Ninguém escapa do sistema sozinho, a não ser que entenda que está no sistema, e que escolha conscientemente jogar um jogo diferente. O problema é que jogar um jogo diferente, quando todo mundo ao seu redor joga o mesmo jogo há décadas, vai exigir algo que nenhum curso de finanças vai te ensinar. Vai exigir que você contradiga, em público, quem você disse que era. Fase 3. O arquétipo do perdedor. Rodrigo não chegou onde chegou sendo idiota. Ele chegou sendo exatamente o que o sistema recompensa. Inteligente, disciplinado, orientado a objetivos, capaz de atrasar gratificação quando há um objetivo claro. O problema é que a inteligência sem o enquadramento certo não protege ninguém. A inteligência sem o enquadramento certo acelera a destruição. Pensa assim, se você está dirigindo na direção errada, quanto mais rápido você dirige, mais longe você chega do seu destino. Velocidade não é o problema, a direção é. Mas a pessoa que dirige devagar chega menos longe do lugar errado. A pessoa que dirige rápido, com competência, com GPS calibrado para o destino equivocado, essa pessoa vai longe mesmo. Só que para o lugar errado. Rodrigo dirige rápido. Ele pesquisa antes de comprar. Negocia. Compara. Quando resolveu trocar de carro 2 anos atrás, quando o vizinho do andar de cima apareceu com um SUV que era objetivamente melhor do que o dele, Rodrigo não comprou no impulso. Esperou 6 meses. Pesquisou 9 modelos. Leu testes comparativos. Calculou o custo total de propriedade e chegou à conclusão racional de que o modelo que escolheu era o melhor custo-benefício dentro do segmento. O problema não estava no processo de decisão. O processo era impecável. O problema estava na premissa que disparou o processo. A premissa era: é hora de trocar de carro. Mas de onde veio essa premissa? Veio do SUV do vizinho do andar de cima. Rodrigo nunca disse isso explicitamente para si mesmo. A história que ele conta para a esposa, para os amigos e principalmente para si mesmo é outra. O carro estava ficando velho, a família cresceu, as viagens aumentaram, fazia sentido. Tudo isso é verdade. Mas também seria verdade daqui a 2 anos. E a compra não aconteceu daqui a 2 anos. Aconteceu 2 meses depois do vizinho aparecer com o SUV. Isso é a inteligência a serviço de uma premissa falsa. A inteligência não questiona a premissa. A inteligência constrói a justificativa para a premissa. E faz isso tão bem, tão convincentemente, que a pessoa fica convicta de que tomou uma decisão racional. Quando, na verdade, tomou uma decisão emocional disfarçada de racional com precisão cirúrgica. Agora eu quero mostrar as consequências em cadeia disso. Não só para Rodrigo, para o sistema todo. A primeira ordem de impacto é a mais óbvia. Rodrigo gasta dinheiro que poderia estar sendo investido. O carro novo, em vez de manter o atual por mais 2 anos, representa uma diferença de custo entre depreciação, parcela, seguro mais caro e PVA maior de aproximadamente R$ 2.000 mensais. R$ 2.000 mensais por 24 meses é R$ 48.000. Investidos a rendimento conservador, ao longo de 15 anos, esse valor se transforma em algo entre R$ 150.000 e R$ 200.000. Não é uma fortuna, mas é a diferença entre ter e não ter uma reserva significativa na faixa dos 55 anos. Essa é a primeira ordem. Ela é visível. É a que os livros de finanças pessoais calculam. A segunda ordem é onde fica interessante. O SUV novo de Rodrigo é visto pelo vizinho do andar de baixo, pelo cunhado, pelo colega de trabalho que estava pensando em manter o carro por mais 1 ano. O colega pensa: se o Rodrigo trocou, talvez eu também devesse. O cunhado pensa: eles estão bem se eu comparar. Será que o nosso padrão está ficando para trás? Isso não é paranoia. Isso é o mecanismo documentado pelo qual padrões de consumo se propagam dentro de redes sociais. Pesquisas sobre comportamento de consumo mostram que a probabilidade de uma pessoa comprar um bem de consumo durável sobe significativamente nos 12 meses seguintes à compra de um bem similar por alguém próximo no círculo social. O consumo de Rodrigo, portanto, não é apenas o consumo de Rodrigo. É um sinal que se propaga. E cada pessoa que responde ao sinal
envia seu próprio sinal para o círculo dela. A segunda ordem é: o consumo individual calibra para cima o padrão do grupo inteiro. Cada compra de status não é uma transação privada. É uma declaração pública que reposiciona o alvo para todo mundo ao redor. Quem ganha nessa ordem? As indústrias de bens de consumo, que dependem de que o padrão de referência nunca estabilize. Os bancos que financiam a diferença entre o que o grupo quer ter e o que o grupo pode pagar à vista. As plataformas que vivem da comparação e que ficam mais valiosas quanto mais o grupo comparativo se expande. Quem perde? Cada indivíduo que responde ao sinal sem perceber que está respondendo a um sinal. A terceira ordem é a que ninguém discute. A terceira ordem opera no prazo de uma geração. Rodrigo tem 2 filhos, um de 14 e uma de 11. O filho de 14 está formando, agora, o seu modelo mental de como adultos bem-sucedidos vivem. O carro, o apartamento, as viagens, os restaurantes, a escola, tudo isso está sendo calibrado como padrão de referência para quando ele for adulto. Ele não vai querer menos do que os pais têm. Vai querer mais porque cada geração usa a anterior como piso, não como teto. E se Rodrigo não construiu patrimônio suficiente, a herança que passa para os filhos não é só financeira. É o padrão de consumo, sem a base patrimonial que o sustenta. É a esteira acelerada. Isso, e agora, eu quero que você sente com essa afirmação por um momento, significa que as decisões de consumo que você toma hoje para parecer bem-sucedido para os seus pares estão, simultaneamente, programando seus filhos para a mesma armadilha com o padrão calibrado um degrau acima. Não por má intenção, por transmissão automática de um modelo que parece certo porque é o modelo de todo mundo. Mas o que é de todo mundo raramente é o que funciona. Se você olhar para as pessoas que você conhece que têm de fato liberdade financeira, que podem escolher se trabalham ou não, que não precisam do próximo salário para honrar compromisso do mês seguinte, você vai perceber uma coisa. Elas costumam ser um degrau abaixo no padrão visível. Não vivem miseravelmente. Não abrem mão de tudo. Mas quase sempre têm o carro um pouco menos impressionante, a casa um pouco menos ostensiva, a roupa um pouco menos marcada do que os pares de mesma renda. E por muito tempo você olhou para essas pessoas pensando que eram apenas menos bem-sucedidas, até entender que elas estavam jogando um jogo diferente. Estavam comprando de volta o único ativo que o dinheiro pode comprar e que ninguém consegue repor. Tempo. Não tempo de tela. Não tempo de lazer. Tempo soberano, o poder de decidir o que você faz com seus dias, sem que a conta bancária dite a resposta. E esse ativo, ao contrário do SUV, não deprecia. Ao contrário do apartamento, não tem IPTU, condomínio e parcela. Ao contrário do status, não precisa de manutenção constante para continuar valendo. Mas tem um custo de aquisição que a maioria das pessoas nunca está disposta a pagar. O custo é parecer, por alguns anos, ligeiramente menos bem-sucedido do que o grupo. E esse custo para alguém como Rodrigo, que construiu a identidade inteira em torno de ser competente, de ser referência, de estar no padrão, esse custo parece insuportável. Mesmo quando matematicamente é a melhor decisão que ele poderia tomar. Porque o problema nunca foi matemática. O problema é a identidade. E é sobre isso que vamos falar agora. Phase 4. E que se vê versus o que não se vê mais custo temporal. Você provavelmente assistiu a alguma cobertura de economia nos últimos meses. Juros, inflação, câmbio, governo, reforma tributária, mercado reagindo, bolsa caindo, bolsa subindo. É muito conteúdo, muita análise, muito especialista com gráfico e opinião. E no centro de tudo isso, uma narrativa dominante. Você precisa se proteger. Você precisa estar bem posicionado. O ambiente é incerto. Os riscos são reais. O momento é delicado. Essa narrativa não é falsa. Mas ela é incompleta de uma forma específica e conveniente. Ela sempre mostra o risco de não fazer algo, de não investir no ativo X, de não se proteger da inflação com o produto Y, de não reorganizar o portfólio para o cenário Z. Ela raramente, e quero dizer raramente, com itálico mostra o custo do que você já está fazendo, não o risco do que você poderia perder no futuro. O preço do que você está perdendo agora, em silêncio, mês a mês, através das decisões que parecem completamente razoáveis. Rodrigo assiste a esse tipo de conteúdo regularmente. Ele está, como diz para a esposa, de olho no mercado. Ele conhece a Selic, sabe o que é IPCA, entende a diferença entre CDB e LCI. Tem uma carteira de investimentos pequena, mas tem. O que ele não calcula nunca é o quanto aquela carteira teria se ele tivesse feito as escolhas dos últimos 5 anos de forma diferente. Esse cálculo é perturbador demais para fazer. Então ninguém faz. Deixa eu fazer por você.
Rodrigo tem 41 anos. Tem uma renda que a maioria das pessoas consideraria excelente. Mas quando você olha para o histórico de decisões dos últimos 8 anos, o carro, a troca de apartamento planejada, a reforma da cozinha feita há 3 anos, as viagens que somam em torno de 25 mil anuais, a escola dos filhos num patamar acima do necessário, você encontra uma diferença sistemática entre o que ele gastou e o que ele precisava gastar para ter a mesma qualidade de vida real. Não a qualidade de vida percebida pelos outros. A qualidade de vida real, saúde, tempo com a família, alimentação, experiências significativas, segurança. Essa diferença conservadora fica em torno de 4 mil a 5 mil mensais ao longo de 8 anos. 8 anos vezes 12 meses vezes 4.500 é 432 mil. Corrigido e com rendimento médio sobre o que teria sido investido progressivamente, esse número fica perto de 600 mil. 600 mil não é liberdade financeira total, mas é a diferença entre ter e não ter uma ponte para os próximos 15 anos. É a diferença entre poder negociar o emprego de uma posição de força, com reserva, sem medo de desemprego, ou negociar da posição de quem precisa do salário do mês que vem. É a diferença entre poder dizer não para um cliente ruim, um chefe abusivo, um sócio desleal, ou ter que engolir porque a conta vence sexta-feira. Mas Rodrigo não vê isso. Rodrigo vê o que está lá. O apartamento, o carro, a escola, a viagem planejada para o próximo inverno. O que não está lá, os 600 mil que não existem, a posição de negociação que nunca foi sua, os anos de trabalho adicional que a conta vai exigir, isso não aparece no extrato. Não aparece na foto do Instagram. Não aparece em nenhum lugar que os olhos alcancem. E o que os olhos não alcançam, a mente não trata como real. Aqui está a assimetria perversa do consumo de status. O que você ganha com ele é visível, imediato e tangível. O apartamento existe, o carro existe, o jantar aconteceu. A viagem foi real. As fotos estão no álbum. O que você perde com ele é invisível, gradual e hipotético. Ninguém vê o patrimônio que não foi acumulado. Ninguém sente a liberdade que ainda não existe. Ninguém sofre hoje pela aposentadoria que vai ser insuficiente daqui a 20 anos. Essa assimetria temporal é a razão pela qual pessoas inteligentes continuam fazendo as mesmas escolhas, apesar de saberem, em abstrato, que deveriam fazer diferente. O problema não é a informação. É a diferença entre saber algo em abstrato e sentir as consequências em concreto. E as consequências concretas do consumo de status chegam com 20 anos de atraso. Quando chegam, chegam de uma vez. É o profissional de 55 anos que percebe que não pode parar de trabalhar, não porque não queira, mas porque a conta não fecha. Que nunca teve nenhum mês devastador, nenhum grande erro, nenhuma tragédia financeira, apenas 20 anos de decisões razoáveis que custaram a liberdade em câmera lenta. Agora eu quero que você faça o cálculo por você. Não erre. Anos. Pega a sua renda atual. Pega o quanto você efetivamente investe por mês, não o quanto você acha que deveria, o quanto você investe de fato. Calcula a porcentagem. Se essa porcentagem for abaixo de 20%, você está, neste momento, trocando tempo de vida futuro por padrão de vida presente. Não julgamento. Apenas a aritmética do que é. Agora pense em quanto dessa diferença entre o que você investe e os 20% que construiriam autonomia está sendo direcionada para decisões que você tomou, porque alguém ao seu redor fez algo que te fez sentir ligeiramente atrás. A resposta não precisa ser exata. Ela só precisa ser honesta. Porque existe um perfil específico de pessoa que faz esse cálculo e muda de comportamento depois. Não é a pessoa mais disciplinada, não é a mais informada, não é a que tem maior renda. É a pessoa que conseguiu separar quem ela é de como ela parece. Que entendeu de verdade. Não como conceito, mas como experiência que a imagem que ela projeta para o grupo não é a mesma coisa que o valor que ela tem como ser humano. Que percebeu que estava pagando um preço imenso para manter uma versão de si mesma que o grupo esperava ver, e que esse grupo, honestamente, em 90% do tempo, não estava prestando tanta atenção quanto ela imaginava. Rodrigo ainda não chegou lá. Rodrigo ainda acorda de manhã com a sensação de que está no caminho certo, que está gerenciando bem, que o plano faz sentido. E a coisa mais difícil que alguém pode fazer por Rodrigo agora, a coisa mais difícil que você pode fazer por você mesmo, é olhar para essa sensação de conforto e perguntar: esse conforto é sinal de que estou bem?
Ou é sinal de que aprendi a me sentir confortável no lugar errado? Fase 5. A identidade financeira, inversão e analogia prática. Existe uma experiência que quase todo mundo que muda de comportamento financeiro de forma duradoura descreve da mesma forma. Eles não descrevem como disciplina, não descrevem como sacrifício, não descrevem sequer como mudança de hábito. Eles descrevem como uma crise de identidade, porque mudar como você usa dinheiro de verdade, de forma estrutural, não. A dieta financeira de janeiro, que termina em março, significa mudar como você responde a uma pergunta que você nunca formulou explicitamente, mas que está operando dentro de você o tempo todo. Que tipo de pessoa eu sou? Rodrigo é o tipo de pessoa que valoriza a qualidade, que preza por experiências, que quer dar o melhor para a família, que trabalhou para estar nesse patamar e não vai fingir que não chegou lá. Essas frases são reais, ele acredita nelas. E cada uma delas, na prática, funciona como um sistema imunológico contra qualquer decisão que contradiga o padrão que elas justificam. Quando a esposa sugere que os filhos podem estudar numa escola de nível similar por R$ 1.200 a menos por mês, Rodrigo não processa isso como uma oportunidade financeira. Ele processa como uma ameaça à identidade. Que tipo de pai reduz o investimento na educação dos filhos por causa de dinheiro? Essa é a voz que fala mais alto, não a planilha. E a voz não está errada dentro da sua própria lógica. Ela é completamente consistente com o personagem que Rodrigo construiu ao longo de 20 anos de carreira, de matrimônio, de posicionamento social. O problema é que o personagem foi construído para impressionar uma audiência que não vai te sustentar quando você precisar. Ninguém que foi ao seu jantar de aniversário vai complementar sua renda quando você tiver 63 anos e a aposentadoria não fechar. Ninguém que curtiu a foto da sua viagem vai te socorrer quando o emprego acabar e a reserva for de 2 meses de gastos. O personagem é caro, e as pessoas para quem ele foi construído não vão ajudar a pagar a conta. Mas desmontar o personagem, ou mesmo questionar partes dele, ativa um medo que é mais antigo do que qualquer cálculo financeiro. O medo de deixar de pertencer. Porque o padrão de consumo não é só uma questão de gosto. É um sinal de filiação. Eu sou do grupo das pessoas que vivem assim. E pertencer ao grupo é uma necessidade humana tão profunda que o sistema nervoso trata ameaças a esse pertencimento como ameaças físicas. Você não é fraco por sentir isso. Você é humano. Mas humano que não entende o mecanismo é humano que o mecanismo controla. Agora eu quero que você faça o exercício da inversão. Em vez de perguntar, o que eu preciso fazer para construir liberdade financeira? Inverta. Pergunta. O que eu precisaria fazer para garantir com certeza que aos 65 anos ainda vou depender de renda de trabalho, sem opção de parar, independentemente de quanto eu ganhe? A resposta é simples. Calibre o padrão de vida sempre no limite da renda. Troque bens de consumo cada vez que o grupo ao seu redor trocar. Tome decisões financeiras baseadas em como elas vão ser percebidas, não enquanto elas constroem. Trate investimento como o que sobra depois do consumo, em vez de tratar consumo como o que sobra depois do investimento. Faça isso consistentemente por 20 anos, e o resultado está garantido. Não é hipótese, é aritmética. E agora olha para trás e conta quantas das decisões que você tomou nos últimos 5 anos seguiram exatamente essa fórmula. Não para se culpar. Culpa não constrói patrimônio. Para entender que o comportamento que produz esse resultado não é desvio, é o padrão, é o normal. É o que acontece quando você não intervém conscientemente. Deixa eu fechar com a analogia. Imagina que você está num aeroporto. Você tem um voo para pegar. Você entra na fila de embarque. A fila está andando devagar, muito devagar. A média é 2 metros a cada 10 minutos. Você olha para o lado e vê que as pessoas ao seu lado também estão avançando devagar. 2 metros, talvez 3. Mas na direção delas. O problema: a fila delas vai para um terminal diferente, para um voo diferente, para uma cidade diferente da que você quer chegar. Você está avançando, está fazendo progresso, está chegando mais perto da frente da fila, mas você está na fila errada. E o custo de perceber isso mais tarde e de ir para a fila certa aumenta a cada metro avançado na direção errada. O sistema de consumo por status é essa fila. Você avança, você sobe de padrão, de carro, de bairro, de escola. Você está claramente progredindo dentro da fila, mas a fila vai para outro lugar. A fila da liberdade financeira é diferente. Ela não é mais curta, nem mais confortável. Mas ela chega onde você disse que quer chegar quando pensa com clareza, quando não está com a sensação de que o vizinho está na sua frente.
A questão não é se você vai conseguir mudar de fila. A questão é se você vai conseguir admitir, sem se destruir, que estava na errada. Rodrigo ainda não conseguiu, mas ele está chegando perto. Fase 6, escalonamento. Deixa eu te contar o que aconteceu com Rodrigo. Ele não comprou o apartamento novo. Não porque fez um cálculo brilhante, não porque teve uma epifania, mas porque a esposa pediu para sentar e olhar juntos os números de verdade, não o quanto seria a parcela, mas quanto eles tinham de patrimônio líquido de fato, depois de 14 anos de casamento com renda boa, os dois trabalhando, sem nenhuma tragédia financeira. O número era menor do que Rodrigo esperava. Muito menor. Ele ficou quieto por um tempo longo, olhando para aquela planilha que a esposa tinha montado. O que ele não disse naquela noite, mas o que estava claro na forma como olhou para os números, era que ele tinha construído, com competência e dedicação, e anos de trabalho árduo, um patrimônio que era digno de alguém com metade da renda que ele sempre teve. Não porque gastou em coisas erradas, porque gastou no lugar certo para o motivo errado. Essa é a frase que eu quero que você carregue daqui para frente. Não gastou errado, gastou no lugar certo pelo motivo errado. A escola dos filhos é boa de verdade. O carro é seguro e confortável de verdade. O apartamento é adequado de verdade. O jantar de aniversário foi uma noite real e bonita. Nada disso foi desperdício no sentido comum. Mas quando você soma o motivo por baixo de cada uma dessas decisões, e o motivo tem o nome que você já sabe, tem a cara do vizinho, do colega, do padrão do grupo, você percebe que uma fatia significativa do que foi gasto não comprou experiência. Comprou posicionamento. Comprou pertencimento. Comprou a sensação temporária de estar no lugar certo dentro de um ranking que ninguém vai se lembrar de você em 10 anos. Agora escala isso. Rodrigo são 2 filhos. Os filhos vão crescer com o modelo mental que Rodrigo viveu, não com o que Rodrigo prega eventualmente nas conversas de mesa. Crianças aprendem comportamento financeiro por osmose, não por palestra. O filho vai calibrar o que é padrão normal de vida a partir do que viu em casa. Vai entrar no mercado de trabalho esperando atingir rapidamente o padrão dos pais. E como os pais nunca explicaram a diferença entre o que pareciam ter e o que tinham de fato, o filho vai correr atrás de uma imagem sem entender o custo dela. E os filhos dos filhos de Rodrigo, se o padrão não for quebrado, vão herdar não dinheiro, mas uma relação com dinheiro. Uma relação que prioriza aparecer sobre construir, que gasta para pertencer, que posterga a liberdade em favor de posição. A riqueza que não é transmitida é o comportamento. E o comportamento que a maioria dos pais bem-sucedidos transmite sem perceber, sem querer, simplesmente por viver como vivem, é o comportamento que garante que a próxima geração vai trabalhar tanto quanto eles trabalharam para ter o mesmo nível de liberdade que eles nunca tiveram, que é nenhum. Agora a síntese. Em 3 frases. Porque 3 é o que a mente consegue carregar. Você não compra coisas. Você compra versões de si mesmo que outras pessoas vejam de um jeito específico. E enquanto você pagar esse preço, vai trabalhar pela aprovação de uma audiência que não vai te sustentar quando você precisar. O que muda em quem realmente entendeu, não em quem achou interessante, não em quem vai recomendar para um amigo, mas em quem entendeu de verdade, não é o app de finanças, não é a planilha, não é cortar a assinatura de streaming. O que muda é a pergunta que dispara a decisão. A pergunta deixa de ser, o que isso vai comunicar? E passa a ser, o que isso vai construir? Essas 2 perguntas, aplicadas às mesmas opções, produzem decisões radicalmente diferentes. Não porque uma é moral e a outra não é, mas porque elas têm destinos diferentes. E agora a pergunta ácida. Você tem entre 35 e 50 anos. Você tem uma renda que outras pessoas consideram boa. Você tem provavelmente entre 15 e 25 anos de vida produtiva intensa pela frente antes que a saúde, a energia ou o mercado comecem a complicar a equação. Nesses 15 a 25 anos, você vai receber uma quantidade de dinheiro que a maioria das pessoas no mundo nunca vai ver. A questão não é se você vai receber esse dinheiro. A questão é, quando esses 25 anos acabarem, esse dinheiro vai ter comprado liberdade ou vai ter comprado aprovação. E você olhando de verdade para as decisões que tomou nos últimos 5 anos, não para as que planejou, para as que de fato tomou. Você está na trajetória de qual dos 2? Não precisa me responder, mas precisa responder para você. Nas próximas 48 horas, uma coisa. Só uma. Pega a última compra significativa que você fez, qualquer coisa acima de R$ 500, qualquer coisa que você pesquisou e justificou. Não a de ontem a que ficou na memória, a que te fez sentir que avançou de alguma forma. E escreve em uma frase não para mim, para você,
no celular, no papel, onde for qual foi o motivo real da compra. Não o motivo que você contou para sua esposa ou marido. Não o motivo que você postou no grupo da família. O motivo de verdade. Se você conseguir escrever esse motivo com honestidade, algo vai mudar. Não porque a frase tem poder mágico, mas porque o sistema de consumo por status só funciona no escuro. Quando você acende a luz, quando você nomeia o mecanismo dentro de você com clareza, ele perde força, não some. Não é assim que funciona a mente humana, mas perde força. E perder força é suficiente para que a próxima decisão seja um pouco diferente. E a próxima? E a próxima? E em 25 anos, essas pequenas diferenças acumuladas são a distância entre trabalhar porque você precisa e trabalhar porque você quer. A pessoa mais livre que você vai conhecer na sua vida provavelmente não é a mais rica. É a que aprendeu, mais cedo do que a maioria, que a opinião do grupo não vale o preço que ela cobra. Rodrigo ainda está aprendendo. E você?